Olá, galera do oitavo ano. Aqui quem vos fala é o professor Abrão Nascimento, professor da disciplina de História. Então vem comigo para nós iniciarmos então mais uma aula aí de História. Muito bem, galera. O nosso conteúdo da aula de hoje é o Império do Café e o fim do tráfico negreiro no Brasil. Vamos tentar entender e analisar esse conteúdo de forma clara, prática e objetiva para vocês estarem assimilando. Muito bem, vamos iniciar primeiro com o Império do Café. Importante que vocês tenham conhecimento que o café, segundo alguns pesquisadores, originou-se lá no continente africano, onde hoje está situado a região da Etiópia, né? Foi lá que originou-se o café. E ele passou por diversos países, veio para a América através dos holandeses, plantaram o café lá nas Guianas, na Guiana Francesa, e da Guiana Francesa esse café veio para o Brasil. Inicialmente, o café aqui no território brasileiro estava concentrado nos vales do Paraíba Fluminense e também Paulista, tá? Era onde estava localizado as plantações de café. Então é importante destacar o seguinte, que até a década de 1830 o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, como nós vimos lá na aula sobre o Segundo Reinado, superando o açúcar, tá? E os principais compradores desse produto, isto é, do café, eram os Estados Unidos e alguns países, né, da Europa que compravam o café. Até por volta de 1870, o Vale do Paraíba foi o maior produtor nacional de café do Brasil, tá? Nessa região, a produção cafeeira ela vai ser organizada no mesmo modelo que predominou na agricultura canavieira do Nordeste. Ou seja, as características serão mantidas de produção. Quais eram essas características de produção? Cultivo, né, em grandes propriedades monocultoras, o trabalho escravo e a produção destinada ao mercado externo. Então observe que o sistema de plantation que foi incorporado lá no cultivo da cana-de-açúcar também vai ser incorporado inicialmente no cultivo do café. Mão de obra escrava, latifúndio, né, plantação em grandes propriedades e a produção destinada ao mercado externo, como foi dito anteriormente. Estados Unidos e alguns países da Europa eram os principais compradores do café, ok? Então, inicialmente, a mão de obra empregada na produção do café era escrava, né? Então, tinha muitos fazendeiros, cafeicultores, que detinham grandes propriedades de terras e possuíam, portanto, muitos escravos trabalhando na produção do café, ok? Entretanto e todavia, essa região aí do Vale da Paraíba Fluminense e Paulista vai entrar em decadência, né? Vai entrar em decadência e entre as causas, os motivos que irão possibilitar essa decadência das lavouras do café na região do Paraíba, estavam as limitações geográficas da região, localizada em serras, que dificultavam a expansão da plantação do café, além do sistema tradicional de derrubada e queimada da mata para o plantio. Então isso, com o esgotamento do solo, vai contribuir para o declínio, né, da produção do café. E aí que vai entrar outra região que vai ter destaque na produção e na plantação do café,
que vai ser o Oeste Paulista. Então, observe, enquanto que o Vale do Paraíba declinava, outra região surgia no cenário brasileiro com grande destaque na produção, na plantação do café, que era o Oeste Paulista. E esse Oeste Paulista vai começar a se destacar a partir da década de 1860. E é interessante destacar as diferenças de produção e plantação do café do Vale do Paraíba para o Oeste Paulista. Enquanto que no Vale do Paraíba a produção, a plantação era voltada mais com o trabalho escravo, né, principalmente de africanos, no Oeste Paulista vai ser empregado uma mão de obra livre, principalmente de imigrantes, com destaque aí para os italianos, que já trabalhavam com a produção, com a plantação de café lá na Itália. Então observe que vai ter uma mudança de característica, né, de mão de obra empregada. No Vale do Paraíba era escravo e no Oeste Paulista vai ser mão de obra de imigrantes, principalmente de italianos. Observe também o seguinte, que tinha um empecilho, né, para a escoação da produção no Oeste Paulista, porque não havia ainda construção de ferrovias, né, então isso gerava uma dificuldade para escoar a produção, uma vez que a produção era voltada para o mercado externo, né, para a exportação. Então foi necessário o desenvolvimento de ferrovias, que vai ser implementado pelo um barão, né, o chamado Barão de Mauá, que vai contribuir para a construção de ferrovias e a consequente escoação da produção do café. Inclusive, o ciclo do café ficou conhecido como ouro preto, né, do Brasil, o ouro verde do Brasil, devido à grande importância do café para a economia brasileira. E dentro desse contexto, também nós temos aí o fim do tráfico negreiro para o Brasil, né, que vai ser justamente a mudança de característica de mão de obra empregada na produção do café. A Inglaterra, que estava passando ali pela fase da Revolução Industrial, desejava mercado consumidor. Então ela não via com bons olhos a manutenção do trabalho escravo. Então a Inglaterra vai pressionar de todas as maneiras o Brasil para acabar com a escravidão. O governo brasileiro vai criando algumas leis chamadas de medidas para inglês ver, que na realidade não acontecia de fato concreto as leis lá da teoria, na prática era outra. E a Inglaterra, inclusive, vai criar a chamada Lei Bill Aberdeen, né, que é proibindo o comércio transatlântico de escravo. Todo navio negreiro que fosse pego no Oceano Atlântico seria banido, seria jogado, seria preso, né, os navios negreiros que fossem pegos pela Marinha Britânica através da Lei Bill Aberdeen de 1845. Através da Lei Bill Aberdeen, que foi implementada pela Inglaterra em 1845, o Brasil se viu obrigado a aprovar a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, né? E isso vai afetar diretamente os cafeicultores, né, que empregavam a mão de obra escrava. A solução vai ser exatamente a vinda de imigrantes para o Brasil, igual foi dito anteriormente, principalmente de italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café. Eu espero que vocês tenham entendido. Isso foi apenas um resumo prático e objetivo do Império do Café e o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Obrigado pela atenção e bons estudos!